Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui com uma presença ilustre. Ele que é jornalista, sex símbolo, que mais? Tem meio mundo de coisa. O homem é diferente, viu? Meu amigo Thiago, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pela tua presença, viu? A honra é toda minha. Obrigado você pelo convite. Tava devendo já essa visita aqui. A gente hoje Primeiro, que se organiza e não dava certo, né? antes de a gente entrar no assunto, queria só começar parabenizando pelo espaço. A gente se conhece já tem um tempinho. Começou uma amizade meio improvável, não foi? Improvável. É bom comentar aqui também como é que foi. Mas eu fico muito feliz de ver sua evolução como profissional e Obrigado, eu mano. acompanho essa sua batalha aí, essa sua luta para a construção do estúdio. E você é um cara que eu admiro demais pela sua força. E quando você bota uma coisa na cabeça é difícil tirar. E que bom que é assim, porque Obrigado, a mano. gente que vem de baixo, a gente só vence assim. E é bom demais ver sua evolução. Parabéns, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão, a tua presença aqui. O meu pai, ele fala demais, ele é seu fã de verdade. Ele queria estar aqui hoje, infelizmente ele não pôde Pena. vir. Mas manda um abraço aí pro Luiz. Seu Luiz, um abraço. Seu pai, seus irmãos sempre acompanham lá as nossas verdade, jornadas na CBN, nossas resenhas. Um abraço pro senhor, pra toda a família. Cuide dessa saúde, mano, pra gente estar junto aqui na próxima. Ô, Tiago, antes da gente falar aí como é. Todo mundo quer falar como é que foi o começo, a trajetória. É importante deixar registrado. Mas vamos logo pra hoje. Hoje você é jornalista esportivo, não é isso? Isso, agora, neste momento, a gente tá gravando aqui só pra atualizar, dia 21 de abril. Hoje eu tô atuando só como jornalista esportivo. Por que eu falo só? Porque até semana passada eu atuava no jornalismo geral, digamos assim. Pra quem não entende assim, não se aprofunda no jornalismo, a gente separa em duas vertentes. São mais vertentes, mas o jornalismo esportivo a gente que é da área chama de esporte. E o jornalismo, só jornalismo, a gente chama todo o resto, policial, investigativo, enfim, tudo isso. E como eu também estava trabalhando na TV Ponta Verde, lá eu assumi a função de editor de texto, que aí era do jornalismo geral, sem ser do esporte. E aí depois foi que eu fui apresentar o quadro de esporte, enfim. Mas hoje eu tô só na Rádio CBN e aí eu sou só um jornalista esportivo. Esse editor de texto é por trás das câmeras, não aparece. Isso, o editor de texto, para quem costuma assistir televisão, é o seguinte. O repórter, quando vai fazer uma matéria, ele faz como a gente chama de VT, aquela matéria redondinha que o repórter aparece e tudo mais. Tudo aquilo ali passa pela edição. Tanto o editor de imagem, que aí é um radialista, o cara que monta tudo, que faz a edição, como você vai fazer daqui a pouco a edição desse podcast. Esse é o editor de imagem. E tem o editor de texto, que é o cara que revisa o texto do repórter, que dá um feedback, que faz uma correção depois do texto já gravado. Por exemplo, tem vezes que um repórter, por exemplo, erra a concordância verbal. E aí a função do editor de texto é cortar mesmo, dar uma ajeitada para a matéria ir pro ar do jeito que é considerado o mais certo possível. Então vamos lá. Para tu chegar nessa questão de jornalismo aí, de onde é que vem essa ideia, Tiago? Porque geralmente ou você é um policial, ou você é um doutor, né? As antigas profissões, né? Hoje eu sou designer. E minha mãe nunca imaginou de ser designer. Mas de onde vem essa ideia aí? Vou entrar pro jornalismo. Cara, então, desde muito novo, eu sempre tive muita facilidade com a língua portuguesa de um modo geral. Sempre foi o meu forte na escola, né? Todo mundo tem uma matéria ali, uma disciplina que é um pouco melhor. Eu nunca fui de matemática, de conta, nunca foi minha praia. Então, assim, eu sempre tive essa afinidade com a língua portuguesa, de gostar de ler, gostar de escrever. Isso sempre me chamou muita atenção. E junto disso, eu sempre vi desde pequeno meu pai, que é jornalista também por formação, meu pai atuando na área. Meu pai foi um cara muito presente nas coberturas policiais e aí nunca me atraiu, nunca foi o que eu queria fazer. Mas eu via meu pai, por exemplo, como meu pai sempre foi de jornal impresso, né, do jornal impresso, que ainda não é extinto, ainda existe, inclusive. Eu via muito a rotina do meu pai na redação. E isso é levado para outros veículos, como, por exemplo, a própria TV. Tem reunião de pauta, que é quando você vai debater o que é que tem de notícia que pode virar matéria. Eu acompanhava muito isso e acompanhava, sobretudo, os finais de semana. Porque como os jornais eram diários, né? Hoje em dia a gente já não tem mais aqui em Alagoas, mas tinha jornal diário. Todo dia tinha um jornal que chegava na sua casa. E aí, a edição do final de semana, que seria do sábado e domingo, segunda, que era uma edição só para domingo e para segunda, eram todas fechadas na sexta-feira. Então, a sexta-feira era o dia de maior trabalho, digamos assim, nas redações de jornal impresso.
E meu pai sempre que podia me levava dia de sexta-feira. Eu achava o máximo, porque a gente chegava lá. Eu chegava assim, quando já era à noite, 7h30, 8 da noite, e só ia embora meia-noite, 1 hora da manhã, que era quando o jornal estava fechado mesmo. E aí mandavam para impressão para poder rodar no dia seguinte, que seria o sábado de manhã. Então aquilo ali, e já nessa época, eu com 5, 6 anos de idade, na sede do extinto O Jornal, que era do Grupo João Lira, enfim. Meu pai trabalhou quase 20 anos, salvo engano, 20 anos no O Jornal, só no O Jornal. E aí ele me levava dia de sexta-feira, e como eu sempre gostei de futebol, eu me imaginava trabalhando na redação. Aí o que é que eu fazia? Eu me achava super maduro por saber usar um e-mail, porque eu sempre fui muito desenrolado para aprender as coisas fazendo, né? Mexer em computador, celular, enfim. E como eu era curioso, o que é que eu fazia? Eu pegava os jogos da rodada, Série A, Série B, enfim, a divisão que eu achasse mais interessante, e fazia meio que uma tabelinha de quais seriam os jogos do final de semana e os locais, todos os detalhes, hora, local, o jogo, e mandava por e-mail do meu pai. Ele usava isso em algum canto? Não, óbvio que não. Mas eu me sentia importante porque eu estava contribuindo de alguma forma na minha cabeça e estava sendo útil ali dentro daquela redação. A redação, claro, já vazia, porque a maioria do povo já tinha ido embora. E aí isso começou a me chamar a atenção. Foi quando eu disse que não tinha talento suficiente para ser jogador de futebol. Disse, não, eu quero trabalhar com futebol de alguma forma. E aí foi quando despertou esse interesse. E brincava mesmo em casa, antes dos meus pais se separarem, eu brincava em casa com meu pai, entrevistando meu pai, como se fosse valendo. E isso passou o tempo, eu fui crescendo, fui amadurecendo. Tentei até fugir, pensar em outras áreas, mas não teve jeito. Quando eu fiz o Enem, eu passei em jornalismo na UFAL, entrei e sou muito feliz fazendo o que eu faço. Tiago, essa área aí que tu pensou, compartilha com a gente aí, era o que essa outra área Então, que você ia fazer? eu pensei em fazer tudo. No ensino médio ali, primeiro e segundo ano do ensino médio, eu pensei em fazer tudo que não fosse o jornalismo. Mas vou explicar o porquê. Como eu disse, meu pai sempre foi muito atuante na área de jornalismo policial. Até pouquíssimos anos atrás, meu pai era o jornalista mais premiado do estado, de prêmio mesmo, porque antigamente, hoje não tanto, mas antigamente tinha prêmio de jornalismo, onde você inscrevia, hoje ainda tem, mas antes tinha, por exemplo, do Banco do Brasil, da Braskem, por exemplo, eram os maiores prêmios. E meu pai, inclusive, já ganhou vários desses, ainda tem na casa do meu pai, vários troféuzinhos do Banco do Brasil e desse prêmio Braskem, que também era um dos maiores que tinha. E meu pai chegou a ser finalista do prêmio do Banco do Nordeste, que aí era uma etapa regional, não só estadual. E aí, eu, guardadas as proporções, eu pensava o seguinte: bicho, é a mesma coisa do filho do Romário querer ser jogador de futebol. O nível é muito alto, tá entendendo? Então, assim, na minha cabeça, eu não ia conseguir fazer alguma coisa sem ser comparado. Dizer, ó, esse aí é desenrolado, mas é filho do Deraldo, o Deraldo era muito melhor. Então, na minha cabeça, isso ia pesar profissionalmente. Foi quando eu disse, não, não quero fazer isso, porque isso vai acontecer. Eu vou ser comparado e não se compara. Meu pai, pra mim, na minha realidade, pelo menos, era tipo o Pelé, um craque. Ele é um craque. Até hoje eu aprendo muita coisa com meu pai. E aí, eu pensei em fazer muitas coisas. Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a pensar em qualquer outra área. Pensei em engenharia, olha que eu não sou de conta. Pensei em engenharia, pensei em fazer qualquer outra coisa menos jornalismo. E aí, uma área me chamou mais atenção. E eu confesso que se eu tivesse optado por ela, eu também estaria muito feliz. Que inclusive a graduação que eu estou fazendo hoje, que é Educação Física. De todas, a que mais me chamou a atenção, além de jornalismo, foi ela. Tanto é que eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar com jornalismo e hoje faço minha graduação de Educação Física sem querer interromper nenhuma coisa nem outra. Mas eu pensei em fazer muitas coisas para fugir dessa sombra que seria o meu pai. Show de bola. Aí começou a estudar, se formou. Ou tu arrumou algum emprego na área, né, do jornalismo nesse período de tempo? Então, cara, quando aconteceu o fechamento do O Jornal, que era essa empresa que meu pai trabalhava, né? Enfim, o grupo decretou falência. Muitos jornalistas foram demitidos porque o grupo decretou falência. Meu pai empreendeu. Ele abriu um jornal que hoje também tem um portal, que é o Dia Alagoas. E aí, ainda no ensino médio, eu ainda lembro de um episódio que eu cheguei na redação porque eu já estava, salvo engano, no meu período de férias da escola. Acho que eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu ia sempre com meu pai para ajudar lá no jornal, no funcionamento da empresa. E aí aconteceu um caso de umas crianças lá na Levada que estavam com uma espécie de bactéria nos pés, né? Que é conhecido também como bicho de pé. E nesse momento, quando a gente recebeu a denúncia, quando meu pai recebeu a denúncia, não tinha nenhum jornalista na redação. E a gente precisava chegar logo para fechar a matéria e entrar na edição da semana.
E aí ele olhou pra redação, não tinha ninguém, ele não poderia sair, bicho, vá você. E aí fui eu e um repórter fotográfico, não lembro quem foi agora o repórter fotográfico, que era o cara que tirava foto, no caso de site, jornal, né? Na TV a gente tem um repórter cinematográfico, que é o câmera, popularmente conhecido, e no jornalismo convencional, que não da TV, tem um repórter fotográfico, que é o fotógrafo mesmo, o cara que vai fazer foto. E aí eu fui, fiz a matéria, e depois disso ele me deu algumas outras oportunidades, eu nem era formado. E aí eu comecei a estudar, consegui estágio, passei por alguns órgãos públicos, secretaria que hoje é da Guarda Municipal, que é de Segurança Social agora, Convívio Social. Passei pelo Procon, enfim, para fazer assessoria e por redações. Eu trabalhei com meu pai também durante esse tempo. Passei pela redação do Cada Minuto, que é um grande portal aqui de Alagoas, e estagiei em algumas emissoras de TV. Depois disso, ainda quando eu estava me formando, eu recebi um convite para ir para Bandeirantes, para a Band aqui em Alagoas. E aí eu fui para atuar como repórter, que era uma coisa que eu queria muito. Depois fui apresentador, enfim. Foi quando eu consegui o meu primeiro emprego mesmo, como jornalista, aí eu já me formei, já estava formado, foi na Band. Depois fui pra TV Ponta Verde, enfim, tô por aqui. Fora o teu pai, Tiago, que é sua, pelo que eu entendi aí, a maior Sim, referência. sim. Fora o seu pai, quem você tem aí como espelho aí? Rapaz, tem duas pessoas, assim, que eu gosto muito no Que é o jornalismo Neymar, profissional. é o Neymar do jornalismo. Um cara que sempre me chamou a atenção, acho que todo mundo, até que não é jornalista, vai lembrar dele pela passagem, que é aquela parte que o repórter aparece nas matérias. Que é o Regis Reis, é aquele cara que ficava no fundo do gol, que os caras chamam ele de profeta. Ele tava fazendo a passagem aqui e o gol de empate, e o gol tá rolando atrás. Achava muito massa, dizer, meu irmão, eu quero crescer, quero fazer uma passagem igual a dele. Eu não sabia que era passagem não, mas quero aparecer como esse cara aí. Então, assim, era muito interessante o jeito como ele conduzia, como ele conduz as reportagens. Tem o Regis Reis, que é o que mais chama a atenção, assim. E dos dias dessa mesma turma aí, um cara que não faz a função, e eu nunca quis fazer a função dele, mas um cara que sempre foi uma autoridade no jornalismo esportivo, é o Galvão Bueno. Então, assim, são duas referências pesadas, pesadas mesmo. Como eu disse, eu nunca pensei em ser narrador, nunca quis isso pra mim, mas como figura, assim, como autoridade, Galvão Bueno assim, é muito difícil de ser batido, bicho. É muito difícil. Quando ele narra um jogo, a atmosfera do jogo é outra. Tu tá assistindo no final de semana Flamengo e Vasco pelo Amazon Prime, bicho, é outra coisa. Ele e o Kleber Machado. Kleber Machado também é muito fera. Pra mim, os dois que saíram da Globo, e assim, deu uma queda de produção de narradores na Globo, mas os dois, o Galvão e o Regis Reis, são dois espelhos. Ô, assim. Tiago, diz aí alguma gafe, uma resenha que a gente, por trás das câmeras, não sabe, né? Alguma resenha aí que o jornalista vive aí no dia a dia que a galera não saiba. Ó, eu vou começar por uma que Ele já tá rindo aí. Essa viralizou, então muita gente já deve ter visto. Talvez tenha escutado a voz e não saiba que fui eu. Mas a gente tem um costume, um costume feio, diga-se de passagem. Eu sou um cara que eu me expresso, eu gosto de ser bem expressivo nas minhas frases. Então, assim, eu tô me contendo aqui. Mas eu falo muito palavrão. Não pra escrachar ninguém, mas força da expressão mesmo, pra reforçar aquilo que eu quero dizer. E tem outra coisa, uma gíria, digamos assim, que nós homens desenvolvemos, que é de chamar o outro de viado. Não é uma coisa politicamente correta. Ô, viado, isso aqui... Mas é normal. Tanto que a sua cabeça assimila isso e parece super normal. E aí, teve um dia que eu fui entrar por telefone na rádio e tava conversando com um amigo meu. Ô, viado, não sei o que, conversando com ele normal. E aí o Emerson me fez uma pergunta sobre os ingressos do jogo do CRB e Asa, o primeiro jogo da final. Não acredito que você falou isso pro Emerson Júnior, não. Primeiro jogo da final. Aí disse, pois os ingressos somente com comprovação, viu, viado? Aí eu parei no meio do viado e disse, rapaz, só que todo mundo já tinha se ligado. E aí teve corte, viralizou em página de futebol, de jornalismo esportivo. Foi uma resenha, assim. No começo eu disse, agora lascou. Tem que me corrigir. Agora lascou. Aí eu tô tentando tirar isso do meu vocabulário do dia a dia e achei que isso ia gerar algum tipo de punição. Mas os caras na rádio sempre levaram na esportiva. Mas você vai ter que dizer. E o Emerson aí, como é que agiu com tudo isso aí? Não,
o mais engraçado não foi nem a fala, foi a reação da galera no estúdio, porque tem a câmera do estúdio, começa todo mundo a rir, ele bota a mão na cabeça, enfim, ficou uma resenha e isso, ele mesmo depois compartilhou os vídeos que viralizaram, que as páginas de Instagram postaram, mas ele levou numa boa e até hoje ele não chegou pra me repreender, porque ele sabe que não foi uma coisa feita de propósito e assim, a gente sempre tenta corrigir isso. E aí eu tentei corrigir, fiquei preocupado no começo, mas ficou tudo numa boa. Ô, Tiago, tem alguma situação que seja... E aí foi meio que uma resenha. Sim. Mas uma situação que seja tensa, que, poxa, ficou um clima pesado, já aconteceu alguma coisa assim? Cara, deixa eu tentar lembrar, mas assim, acho que agora, nessa fase que eu tô como setorista de CRB lá na CBN, é o período mais difícil de... Como é que eu posso dizer? De forjar maturidade. Vou explicar o porquê. A gente tava até conversando aqui em bastidor. Tem muito torcedor. Eu entendo que o torcedor é emoção, porque eu também torço por time de futebol. Mas, às vezes, a gente precisa colocar a mão na consciência para ver que o cara que tá ali do outro lado é profissional. O que muita gente vê aquilo ali como uma diversão, para mim é uma diversão porque eu gosto de fazer isso. Mas eu tô saindo da minha casa para garantir o meu salário e para trabalhar. Então, eu não tenho a obrigação de ficar aturando graça de ninguém ou de fazer graça para ninguém. Mas eu sempre tento ser o mais paciente possível. Tem uma situação que a galera, no começo era mais difícil, que o menino que era setorista do CRB lá na rádio, inclusive eu posso falar o nome sem problema nenhum, que é o Iverson, ele fez um grande trabalho. E isso aí não tem problema nenhum em dizer. Até porque eu conheço o Iverson antes da rádio. E ele começou esse trabalho de setorista. Quando ele começou esse trabalho de setorista do CRB, tinham outros da velha guarda, digamos assim, da antiga geração. E ele chegou fazendo uma coisa diferente, que é explorando um pouco mais rede social, que é indo atrás das fontes, que muita gente já tinha se acomodado, como não surgia nenhum setorista diferente, a galera já tinha se acomodado, tinha mais contato com o clube, enfim. E aí, essa comparação aconteceu muito no começo. Porque ele tava lá já há 5 anos, mais ou menos, não lembro. E eu tava fora do jornalismo esportivo durante esse tempo, né? De setorista, no caso. E é normal que o cara desenvolva vínculo dentro do clube, tenha amizade com gente que tá dentro do clube, e tá tudo certo. E aí, no começo, eu tinha muito essa comparação. Eu ficava meio incomodado. Mas eu sempre tive na minha cabeça isso de que eu não brigo com ninguém, eu não disputo com ninguém. Se eu fizer a mesma função que você, vai ter espaço pra você e pra mim. Pelo menos na minha cabeça é assim. Se depender de eu derrubar alguém pra poder ter uma informação primeiro, ou sacanear o cara pra poder passar na frente dele, isso não vai acontecer. Porque não é do meu caráter. E a galera cobrava muito essa comparação no começo. E teve um dia, recentemente também, um torcedor até falou. Ele usou algum termo que eu não vou lembrar agora, mas é tipo assim, só alguma coisa que ele disse assim, só dá a notícia depois do fulano, depois do Iverson. E não tem problema nenhum nisso. Porque, por exemplo, se ele der a notícia com exclusividade, eu vou dar crédito ao cara. Ele deu a notícia com exclusividade. Agora eu vou fazer de tudo pra apurar o que ele deu e dar a informação completa. Que porventura alguma brecha que ele tenha deixado. E vice-versa, isso acontece no caso dele também. Tem uma informação em primeira mão, ele vai lá, apura melhor, entre aspas, e dá ali a informação que eu não dei, que de repente passou despercebido dentro da informação principal. E aí eu fiquei puto no chat. Aí ele falou isso uns 3 programas seguidos, bicho. Programa da manhã, programa da tarde, programa da manhã do dia seguinte. É os hate aí. Aí eu decorei o nome do cara. Aí eu disse, ó, deixa eu inclusive mandar um abraço pro fulano, nem lembro o nome dele agora. E tá sempre acompanhando, e acho que ele tá carente. Vou mandar um abraço pra vocês. Se você quiser, vou mandar o número do meu psicólogo pra vocês tratar, que isso é carência. Aí os caras ficaram tirando onda no estúdio. Essa foi uma situação. E a outra, que também passa por isso de você precisar ser paciente, que não é o meu caso. Tem um engraçadinho aí que é líder Aliás, ele tem uma página de torcida do CRB. E ele é oposição ferrenha à atual diretoria do CRB. E tá tudo certo. É como política. Eu posso não gostar do atual presidente, como eu posso não gostar do ex-presidente do Brasil. Normal. Aí eu postei uma foto da apresentação de algum jogador. Tirei lá. E os caras estavam reformando a sala de imprensa no Ninho do Galo. Ainda tava com um banner, como um backdrop, na verdade. Essa eu acompanhei. E a antiga patrocinadora Master ainda aparecia abaixo da linha da mesa, que não aparecia em lugar nenhum do mundo. Porque quando a própria TV do CRB ia filmar, o enquadramento só pegava daquela linha da mesa pra cima. E a antiga patrocinadora estava coberta em todas essas que apareciam. Aí o cara foi lá e postou. O que o cara postou, o amadorismo e tal. E, bicho, eu só gosto de ser justo. Os caras estavam reformando. Tinha um painel de LED lá pra instalar.
Os caras não tinham instalado ainda. Eu só fui lá e justifiquei, minha gente. O que tá acontecendo é isso e isso, postei no meu story, só. E aí o cara simplesmente pegou ódio da minha cara. Porque tá defendendo o Marroquim, tá defendendo o presidente do CRB, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei calado. Não falei nada. Quando foi no outro dia, o cara pegou e postou um vídeo meu. Quem não sabe, sou compositor também. Ele tirou um print, eu gravou a tela de um vídeo que eu tinha postado no meu Instagram e postou no outro dia tirando onda. Aí eu vi. Um monte de gente me encaminhando, um monte de conhecido meu que também era seguidor do cara, me encaminhando. Aí eu fui falar, disse, meu irmão, primeiro, eu não gosto de homem. Eu não sou gay. Não tenho nada contra, mas não sou gay. Então você não vai conseguir nada comigo. E segundo, me respeite, porque eu nunca lhe direcionei a palavra, nem faltei com respeito, nem vou faltar com respeito a você. E também nunca falei nada com você. Eu só justifiquei. Disse, não, porque o Marroquim paga seu salário, não sei o que. Eu disse, meu irmão, tá conversando merda. Aí, as duas primeiras ainda respondi. Depois, ele postava quase que todo dia. Mas é aquele tipo de gente que pra crescer, pra ter visibilidade, ele precisa arrumar problema com alguém. Aí depois eu disse, meu irmão, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. Porque se o cara for inculcar com tudo isso que acontece, de pouquinho em pouquinho, o cara me doida. Eu disse, não, deixa pra lá. No começo eu fiquei puto, mas depois eu disse, não, fale o que você quiser, do jeito que você quiser. Ô, Tiago, deixa eu te perguntar, como é que foi essa tua chegada na CBN aí? Como é que surgiu o convite? Como é que tudo aconteceu? Então, Raí, é até engraçado, assim, porque veio no momento o convite para integrar a equipe da CBN, veio num momento inesperado, né? Como eu disse, eu tô cursando Educação Física e estava estagiando numa academia. E aí, eu já tinha trabalhado com o Emerson na TV Ponta Verde, quando eu fui estagiário, ele era comentarista lá do programa, né? O Extinto Arena. E já tinha passado pela CBN também em 2020, salvo engano, mas era o plantão esportivo. É aquele giro, quando gira o tempo nas transmissões dos jogos, o cara que fala dos outros resultados. No estádio fulano de tal, segue fulano de dois, enfim. Eu era esse cara e passei pouco tempo lá, por algumas questões, inclusive a própria pandemia, né? Era um período que eu não me sentia muito seguro para trabalhar. Mas esse convite para voltar, que foi uma passagem muito curta, essa de 2020, veio, o Emerson me mandou uma mensagem assim, do nada. E aí, bicho, tá por onde? Do nada, nunca mais tinha falado com ele. Mais de ano que eu não falava com ele. Tá por onde? Aí eu disse, oxi, tô aqui na academia, que tava estagiando, né? Tô aqui na academia, aqui no Bio. Ele disse, ó, tô indo não sei onde, eu vou passar aí pra gente conversar rapidão, eu quero falar contigo. Eu disse, ó, vem que eu vou dar aula daqui a pouco. Beleza. Aí no estacionamento mesmo ele parou. Se aí, tudo certo, tudo certo. Ele, tô com uma vaga lá pra setorista do CRB, bora? Aí falou das condições, né, como seria o trabalho e tal. Sim, bora. Aí foi tudo muito rápido, porque já era pra começar, salvo engano, na semana seguinte. Eu ainda tinha contrato de estágio com a academia, né? Aí tive que fazer esse processo de desligamento e fui pra CBN. Mas foi uma coisa muito rápida, assim, do jeito do Emerson. O Emerson não é um cara que ele não gosta muito de formalidade, não. O jeito dele é chegar, fazer e pronto. Mas eu aceitei o convite de primeira, sem pensar muito, porque eu já conhecia boa parte da equipe, conheço o trabalho do próprio Emerson, que é um cara que questionado, criticado, problemático do jeito que ele é. Só a concorrência pode não falar que ele é bom no que ele faz. Só a concorrência pode não falar. E ainda assim por implicância, né? Porque não tem jeito. Ele, na minha cabeça, assim, na minha opinião, no que se refere à informação, a peso de informação, ele é um dos maiores do estado. E assim, eu não titubeei para tomar a decisão de integrar a equipe. Como eu disse, já conheci outras pessoas também que fazem parte. E aceitei logo de primeira. E foi assim que surgiu esse convite e que eu aceitei logo de cara. E o dia a dia lá, Tiago? Com a convivência com os meninos lá, deve ser bem da hora, né, cara? Você deu uma risadinha aí, eu quero saber o motivo dessa risadinha aí. Olha, a CBN, a nossa equipe da CBN Maceió, ela foge de todos os padrões, assim, de seriedade e de roteiro de programa. A gente não tem roteiro de programa, até porque eu acho mais interessante fazer assim. A gente chega para debater, por exemplo, hoje, a gente debateu o resultado do CRB de ontem contra o Atlético e falou do jogo do CSA de mais tarde pela Série C, né, contra o ABC. Só que nisso a gente vai falando sobre qualquer outra coisa. A gente perde, assim, entre aspas, pelo menos uns 10, 15 minutos de programa no começo falando só um do outro, criticando, tirando onda, o que deixa o ambiente mais leve. É como eu disse, a gente trabalha se divertindo. Tem hora que a gente perde o time da brincadeira, mas tudo certo. Mas a gente sempre tem 2 programas hoje, né? Que é o CBN Esporte, que é de 11 a meio-dia. Às vezes a gente passa um pouquinho do horário.
E tem o Fala Minha Torcida, que é de 4 às 5 da tarde. São dois produtos diferentes, só que hoje, assim, me orgulha muito dizer, e o próprio Emerson posta isso com muita frequência, o Fala Minha Torcida, que teoricamente é um programa menor, não é o foco, não é o produto mais forte do esporte lá na CBN, tá hoje com a audiência que o CBN Esporte, que é o principal produto, tinha há um tempo atrás, pelo menos no YouTube. E o CBN Esporte, que é o principal, de 11 da manhã, que é um programa de debate, né? Não é de entrevista. Vez ou outra a gente tem entrevista com o presidente do CRB, do CSA, mas é um programa essencialmente assim, de debate, que a gente vai debater mesmo as coisas do nosso futebol, como diz o rei do Botox, o Emerson Júnior. É um programa de debate e o principal produto da casa, no que se refere a esporte. Então a gente chega para esse programa de 11 horas para falar sobre pós-jogo, pré-jogo. E no Fala Minha Torcida é um programa mais frio, que a gente, porventura, vai atualizar uma informação que a gente deu de manhã ou as informações que surgem nesse intervalo de tempo entre meio-dia e 4 da tarde, e também de entrevistas. A gente leva mais outros entrevistados, como, por exemplo, advogados do meio esportivo, enfim. São dois produtos diferentes, mas que, graças a Deus, a gente tem uma devolução, assim, uma audiência muito boa do público. Ô, Tiago, tu consegue ser isento assim, porque você não precisa falar. Hoje você é setorista do Clube de Regatas Brasil. Mas a pessoa consegue ser isento, assim, de torcer e de repente estar no estádio fazendo uma cobertura, independente do jogo, o time fazer um gol aí, de repente o repórter lá comemorar ou coisa do tipo. E tem muitos desses aí, né? Tem. E você aí é isento dessa questão aí de clubismo, como que é? Eu vou ser bem sincero. Existe isenção, mas não existe imparcialidade. Não existe. Sempre vai ter um comentário de todo mundo, sempre vai ter um direcionamento. Por exemplo, depois da final do Alagoano, os caras de Arapiraca assumiram de vestir a camisa do Asa, pô. Assim, não no sentido literal da coisa, mas de defender o Asa, mesmo tendo várias comprovações de que não houve um roubo, enfim. E a galera da capital defendeu o CRB. Você vai dizer que o cara tá sendo imparcial? Não tá sendo. Não tá sendo. Mas é aquilo. As rádios de Arapiraca são representantes dos clubes do interior e tá tudo certo. Assim como a CBN, a Gazeta, as rádios da capital têm que, de certa forma, defender os times da capital. Isso não se aplica, por exemplo, na Série D. A gente viu ontem o Asa jogando em Juazeiro, o Penedense recebendo o Barcelona de Ilhéus. Aí todas as rádios, todos os veículos da imprensa precisam defender a bandeira de Alagoas. Isso é um ponto. Mas, nesses casos específicos, como eu falei, é claro que todo mundo assume. Mas assim, pra mim, eu achei que seria muito mais difícil lidar com futebol, porque eu fui criado indo pro estádio, enfim, eu acompanhei muita coisa. Mas, por exemplo, eu já cobri fatos importantes dos dois lados, porque em 2019 eu era estagiário da TV e foi quando o CSA tava na Série A. Eu acompanhei a Série A no Repelé praticamente toda. E pra mim foi muito massa. Eu acompanhava a Série A com o CSA e a Série B com o CRB. Pra mim foi muito massa porque trouxe uma visibilidade pra Alagoas diferente. Verdade. A gente viu times que dificilmente a gente vai ver jogando aqui de novo. É verdade. E assim, pro jornalismo e pros jornalistas também foi muito bom, pô, de você fazer. Entrevistei o Rogério Ceni na mesma temporada umas 3 vezes, o cara que só via pela televisão. Então assim, são episódios muito importantes, assim, históricos mesmo, que você carrega pra sua vida. E isso faz você também se isentar. Por quê? Quando o CSA tava jogando contra qualquer outro time na Série A, eu era azulino, pô. Quando o CRB tava jogando com qualquer outro time na Série B, eu era regatiano. Quando o Asa, por exemplo, eu fiquei doente que o Asa foi eliminado pro Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Com aquelas batidas de pênalti safada que fizeram lá no Fumeirão. Fiquei doente, assisti mesmo ao jogo, pô. Eu cheguei, tava trabalhando, não lembro qual foi o dia exatamente, mas cheguei, tava finalzinho assim pra ir pros pênaltis. Assisti todinho, torcendo pro Asa, pô. Torcendo pro Asa. Então, assim, todo mundo torce pra alguém. Todo jornalista tem um time pra quem torce. Mas na hora do profissional, por exemplo, se eu for cobrir um jogo do CSA amanhã, CSA e Grêmio, por exemplo, na Copa do Brasil, eu vou torcer pelo CSA, pô. CRB e Santos, inclusive eu vou viajar pra Santos fazer o jogo lá na Vila. Vou torcer pelo CRB, pô. É normal, isso é normal. Agora sim, o que a gente não pode é perder a credibilidade de fazer um comentário, de fazer uma matéria, uma reportagem por conta de clubismo. Isso aí não dá. A não ser que você abra o seu canal independente e diga assim, o meu canal é pra fazer notícia do Flamengo. Pronto. Eu sou torcedor do Flamengo. Que tem gente que faz isso. E tá tudo certo. E eu acho bacana. Acho bacana quando o jornalista faz isso. Mas
em Alagoas, especificamente, a gente tem um mercado muito fechado para isso. Tem 2 clubes que são grandes aqui no estado, mas que, sendo bem sincero, não consegue fazer cócegas em ninguém do Brasil, ninguém grande do Brasil. Uma oportunidade ou outra, o CSA ganhou do Santos lá na Vila, o CRB ano passado ganhou do Santos lá da Vila, mas são times até fragilizados que a gente consegue ganhar. Isso é bom? Não. Mas para a realidade que a gente tem, não dá para fazer se fechar assim, entendeu? De dizer, não, só vou trabalhar com isso. Não dá. Mas admiro quem faz isso, admiro. Mas não é o caso de oportunidades pra gente aqui em Alagoas. Mas, como eu disse, a única coisa que não pode acontecer é perder a credibilidade. De repente você xingar um jogador, brigar com um jogador que você de repente torce pelo time que ele tá jogando e você não gosta do jogador. Meu amigo, se eu for endoidar com um monte de jogador ruim que vem pro meu time, que joga no meu time, Só não pode citar nomes. Mas, ô Tiago, e a rotina de um jornalista? Por exemplo, um professor, ele acorda, ele vai responder as provas dos alunos, enfim. O músico, ele, né, vai corda vocal, sim. afinar instrumento. E o jornalista aí? Qual a rotina do jornalista? Cara, existe um ritual, digamos assim, na rotina de todo jornalista que deveria ser imprescindível, dependendo da função que ele ocupe. Do repórter especificamente, a função do repórter, o que o repórter precisa ter em mente é sempre apurar. Apurar, buscar notícias. Isso não pode ser algo desesperado, mas o repórter sempre tem que apurar. No meu caso, o que é que eu faço? Todo santo dia eu tenho meu ritualzinho, eu mando mensagem para certas pessoas, algumas eu posso. É melhor não citar nome É de melhor ninguém. citar não, deixa Mas eu quieto. mando mensagem para algumas pessoas, bicho, o que é que tem de novidade? Quando eu quero saber algo específico, que tal o jogador, como é que tá a situação, departamento médico, jogador que tá numa iminente saída, enfim. Eu sempre busco me atualizar e acho que todo bom repórter precisa fazer isso, consultar as fontes para ver o que é que tem de novidade. No nosso caso, que somos setoristas, né? No meu caso, por exemplo, o caso do Severo, que é setorista do CSA lá na rádio, a gente sempre tem essa rotina de ir nas fontes para saber o que é que tem de novidade. E de repente, se a gente captar uma informação que veio de outra fonte, aí vai lá naquela fonte de confiança para confirmar. Na função que eu estava exercendo na TV, que é de editor de texto, isso já muda. Eu não preciso apurar. Quem estava apurando era o repórter. O que é que Já eu chega preciso? pronto para O que você, é que no eu caso. preciso? Revisar. Revisar pra ver se não tem nenhum erro, se não tem nenhuma imagem que eu não posso usar, se não tem nenhuma possível vítima que não quer ser identificada e de repente a gente tá identificando sem querer. Tudo isso. Então, assim, cada função tem uma especificidade. No caso do repórter, a principal delas é apurar. Quando você tiver a apuração completa, concluída, é passar a informação com segurança e com credibilidade. Só isso. O que é mais mito para um jornalista, né, radialista, enfim, da função? Porque tem coisa que, como você viveu com seu pai, você já foi meio que pronto, né? Sim, Mas, sim. por exemplo, se eu fosse ser jornalista, o que é que seria um mito que a gente acha que é aquilo, mas, poxa, eu cheguei aqui e não é bem desse jeito, não. Primeira coisa, nem todo jornalista trabalha com TV. O jornalista hoje ele pode trabalhar como assessor de imprensa, que é o cara que vai, por exemplo, um político tem um assessor de imprensa, que é o cara que vai fazer release, que é aquele texto institucional. Inclusive, você já fez uns pra mim aí. Isso. Aquilo ali é a função de um assessor de imprensa. Tem repórter, tem editor de texto em casa de televisão, né? Tem produtor, são várias funções. Então, nem todo mundo vai trabalhar em televisão. Esse é o primeiro mito, né? Ah, vou fazer jornalismo porque eu vou pro Jornal Nacional. Desiluda. Existe a possibilidade? Existe. E não tô desencorajando ninguém, pelo contrário. Se você acha que você é capaz, estude e se esforce para chegar lá. Mas nem todo mundo que faz jornalismo vai aparecer na TV. E às vezes a pessoa não quer mesmo, tá tudo bem. O cara pode querer trabalhar com site, pode querer trabalhar nos bastidores da televisão, tá tudo certo. Mas acho que esse é o principal mito. Tipo, eu me formei em jornalismo porque eu vou pro Jornal Nacional. Vamos devagar, com calma. Mas Não é acho que bem por esse é o aí, não, principal. né? Esse é o principal mito, assim. Já teve acesso a algum vestiário, um bastidor, alguma resenha que de repente o cara, poxa, velho, onde é que eu tô? Nunca me imaginei aqui, poxa, onde eu cheguei, que o cara meio que se orgulha, sabe, Thiago? Meio que, poxa, velho, do caramba, eu tô vivendo tudo isso aqui. Duas situações específicas, assim. No 2019, acho que todos os jogos, assim, do CSA, inclusive CSA e Corinthians, eu parei, assim, pra tentar me localizar. Disse, bicho, onde é que eu tô? Eu já tinha ido muito ao Repelé, mas não nessa função de fazer jogo, né? Porque quando eu era estagiário da TV nessa época de 2019, da Série A,
eu ia só pra fechar texto, eu não fazia transmissão ao vivo. Ia lá, anotava os melhores momentos, aquele VTzinho de melhores momentos. Era aquilo que eu fazia. Mas ainda assim, e aí depois a gente ia pegar a coletiva dos treinadores, como eu disse, vários casos assim, mas o próprio Cuca, o próprio Rogério Ceni, caras que eu via pela TV, o Rogério porque eu vi jogar, né? Eu sou corintiano, eu morria de raiva do Rogério Ceni, mas admiro ainda como atleta, né? Ele foi um goleiro assim muito fora da curva. E fora outros caras, o próprio Fernando Diniz também entrevistei, em entrevista coletiva. E toda a Série A, assim, parecia um sonho. Ver aqueles times todos aqui em Alagoas, o nível técnico dos jogos, né? Ainda lembro daquele golaço que o Carlinhos fez aqui no Repelé, o lateral do CSA, fez um golaço. E a final da Copa do Nordeste, ano passado, ano retrasado. Não, ano passado mesmo, CRB. 2024. CRB e Fortaleza. O ambiente era outro, sabe, bicho? Assim, a atmosfera do estádio era outra. Como eu disse, eu vou ao Repelé quase toda semana. Mas esses jogos especificamente, assim, me deixaram, assim, incrédulo, digamos assim, sem acreditar no que eu tava vivendo. Porque eram caras que eu só via pela TV, jogadores, treinadores. Era outra realidade. E, assim, foi muito bom acompanhar esses dois momentos, a Série A como um todo e a final da Copa do Nordeste aqui em Eu Alagoas. vou fazer um bate-bola aqui rapidinho, Thiago. Tá. Você tentar responder em uma palavra ou duas, ou o mais breve possível aqui, né? Eu ia perguntar, começando primeiro aqui, qual o time do coração? Aí você não diz o time, você diz, pode falar ou vai se queimar? Como é? Vai se queimar, né, Thiago? Pode falar. É o Corinthians. É o Corinthians. Um estádio que arrepia só de entrar. Repelé. Repelé. Já desse uma viajada aí em algum outro? Já fui para outros estádios, mas o primeiro que eu vou para trabalhar vai ser a Vila Belmiro, dia 1º de maio. Eu vou te Copa do Brasil. acompanhar, Thiago. Vou ficar ligado nos estádios. Faz bem muita história lá. Viu? É um sonho que vai ser realizado. O entrevistado mais gente boa aí que tu já entrevistou. Bicho, entrevistado mais gente boa. Tem dois. O Matheus Ribeiro do CRB é um cara gente fina demais, lateral direito do CRB, que eu jogo como lateral esquerdo. Mas o cara mais irreverente, assim, pra se entrevistar, por incrível que pareça, é o Jean Kleber. O volante que foi do CSA. Eu acompanhei no seu canal a entrevista. Ele é gente fina demais. Inclusive, tá me devendo churrasco. Viu? Pode cortar isso. Me leva. Pode fazer esse também. corte aí. Vou fazer esse churrasco aí. Tá me devendo. E ele tá aqui em Maceió. Leva nós, viu, Jean Kleber? O mais mala. Mais mala. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Nem parece, né? Não Falando parece, assim. Fernando Diniz. Um jogo que tu nunca vai esquecer. Jogo que eu nunca vou esquecer. CRB Fortaleza, final da Copa do Nordeste. O treinador mais raiz que tu já entrevistou. Roberto Fernandes. Tem aquele meme dele, aquele grito na beira do campo. Já viu esse corte? Já. Que o jogador do CRB vai fazer o lançamento. Oh! Uma comida que não pode faltar na cobertura, hein? Pode ser bebida? Pode. Café. Ah, eu pensei que tu ia pedir uma cerveja. Eu ia pedir ali pro Vamos lá. Um repórter que tu já enjoou de tanto ouvir. As perguntas, a galera também aqui Repórter que eu já enjoei de tanto ouvir. vai acabar se queimando. Que eu enjoei é difícil, bicho. Que eu enjoei é difícil. Mas tem dois repórteres do... Pode ser narrador? Pode. Eu não enjoei não, que fique claro. Viu? Mas um cara assim, pra mim é o 01, assim, que subiu demais essa Rafa em Alagoas, César Pita. César Pita. Bom de verdade. Se tu pudesse entrevistar qualquer jogador da história aí, ou que admira, que Ronaldo não teve Fenômeno. oportunidade. Fenômeno. Quem é o Thiago Luiz em uma frase ou uma palavra? Eu tenho tatuado no meu peito, eu sou um sonhador. Muito bem, Thiago. E me diz uma coisa, tu almeja algum sonho ainda aí que tu não conquistou no ramo da reportagem esportiva aí? Tem alguma meta aí que tá faltando aquele riscozinho de ok? Cara, eu tenho algumas... Nesse pouco tempo, assim, de carreira, eu tenho só 26 anos de vida. E eu tenho alguns episódios bacanas, assim, profissionais. Eu
já passei pela Band, como eu disse, pela TV Ponta Verde, que é afiliada do SBT aqui em Alagoas. E nas duas eu consegui participar do telejornal do horário nobre das duas emissoras. Do SBT Brasil, no caso do SBT, e do Jornal da Band. O Jornal da Band foi com as enchentes de 2023. A gente fez uma cobertura assim, dentro das nossas limitações, em boa parte do estado. E aí eu consegui emplacar uma matéria no Jornal da Band sobre as enchentes. E no SBT Brasil eu consegui emplacar uma matéria sobre a final da Copa do Nordeste. Na verdade, não foi nem o VT do jogo, foi logo depois das semifinais, falando sobre CRB e Fortaleza que chegavam naquela época para a final. E aí eu tive uma matéria chamada pelo César Filho, que para quem é jornalista é uma grande referência, apresentador do SBT Brasil, monstro. e pelo Kleber Machado, que é, como eu disse, uma das minhas referências também no jornalismo esportivo. E aí eu entrei para falar desses dois jogos e antes já tinha entrado ao vivo no SBT Brasil, do Rei Pelé, para falar do jogo CRB e Bahia, ainda pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Não foi aquela semifinal lá em Salvador, não. Então, só tem na verdade, duas coisas que se eu conseguisse, eu diria que eu poderia me aposentar. A primeira é emplacar uma matéria num Globo Esporte, porque eu sempre acompanhei desde pequeno, assim, quando se fala em esporte é uma referência, não tem como, quem não conheça, o cara que gosta de futebol, já assistiu o Globo Esporte, não tem ninguém que diga nunca, ninguém. Então, no Globo Esporte e outro programa que eu sou fissurado, assim, sempre fui, pelo estilo, ao Esporte Espetacular. No dia que disser assim, ó, tu vai uma matéria, tô no Globo Esporte e eu tô no Esporte Espetacular. Ou a mesma. Check, posso me aposentar. Hoje. Posso me aposentar hoje. Ô, Tiago, e quando vai uma matéria, como tu citou aí, a nível nacional, é ao vivo, né? Ou é gravado? Existem as duas modalidades. Eu já fiz ao vivo e já fiz gravado. E se for ao vivo, dá um frio na barriga danado, né? Dá, pô. Assim, eu já vi muita gente falar isso e é mais pura verdade. Quando você parar de ficar nervoso, de sentir ansiedade, de sentir aquele frio na barriga por fazer alguma coisa que você gosta, é hora de parar. Então dá, é óbvio. E eu fiquei tão nervoso nessa minha entrada ao vivo do SBT Brasil, que assistindo depois não parecia, mas só a gente sabe como tá por dentro, que eu falei que o Bahia ganhou do Vitória no Clássico, nessa entrada ao vivo, e o Bahia tinha empatado ou perdido. Eu dei um resultado que não existiu, mas ninguém percebeu. Só eu depois, também não comentei com Só um ninguém. H. Deixa quieto aqui, deixa quieto aqui. Se tu pudesse dar um conselho aí pro Tiago, que começou lá no comecinho e tal, o que é que você diria pra ele? Aproveite. Aproveite cada momento. E pra quem tá começando, Tiago, qual um conselho que você pode dar aí pra quem tá começando, que pretende ingressar aí na carreira de jornalista? Deixa eu voltar numa coisa que eu falei, que foi em relação a aparecer na TV, ao Jornal Nacional. Como eu disse, não é desencorajando ninguém. É um mercado difícil em Alagoas, no Brasil como um todo. Nos últimos anos, o jornalista passou a ser muito desvalorizado, e aí por duas coisas. Primeiro, por uma série de decisões erradas dos políticos, né, sobre, por exemplo, a falta de obrigatoriedade do diploma. Isso é um absurdo. É um absurdo. Quem é jornalista não precisa ter um diploma. É um absurdo. Alguns veículos de comunicação ainda exigem, que é o correto. Todo mundo que vai se formar em alguma coisa precisa do diploma. Não existe engenheiro sem registro. Não existe profissional de educação física sem CREF. Não existe. É a mesma coisa. Mas pegando esse gancho, eu falo isso para a pessoa entrar sabendo das dificuldades. Não é para desencorajar ninguém. Tanto é que, como eu disse, eu tenho tatuado aqui no meu peito o nome Sonhador. Sonhem alto. Agora sim, trabalhem para conquistar. Que pode ser rápido, mas a tendência é que demore. Mas assim, se você tiver certeza do que você quer, do sonho que você quer atingir ou realizar, o processo, por mais doloroso que seja, ele é válido. Você vai olhar para trás e assim, valorizando cada conquista. Pô, eu não tô onde eu queria estar, mas eu também não tô onde eu tava no começo. Olho para trás e digo, não, já andei. Faltam 200 metros para eu chegar, mas já andei 20. Então assim, primeiro de tudo, estudem e se preparem. Esse é o principal. Segundo, sonhem e estudem e se preparem para realizar esses sonhos. E terceiro, eu ouvi isso de uma colega que é jornalista, nem aqui tá ainda. Eu disse a ela, quando era estagiária, eu disse, eu quero ser repórter. Saí com a equipe de reportagem. Ele disse, dá pra você assistir a minha matéria? Eu viajo, mas a pessoa vai entender. Dá pra você assistir a matéria que eu gravei? Ela assistiu, fez umas correções, ela era editora de texto, a função que pouco tempo depois eu comecei a exercer. Ela disse, quer um conselho? Procura outra coisa pra fazer. Filha da peste. Beleza. Vou procurar outra coisa pra fazer.
Mas antes de procurar outra coisa pra fazer, eu vou batalhar pra ser repórter, pra dizer assim, pronto, eu vou parar de ser repórter quando eu quiser parar de ser repórter. E foi o que aconteceu. Eu era repórter na Band, fui promovido a apresentador e recebi uma proposta de edição de texto. Porque eu vi que a reportagem em si não era naquela ocasião o que eu queria de verdade, entendeu? Eu queria testar, realizar, pra dizer assim, eu também já fui repórter, que é bom pro meu currículo também. E aí eu volto pra essas dicas. Não deixem ninguém diminuir o sonho de vocês. Não deixem ninguém diminuir o sonho de vocês. E só quem sabe o que é que o Raí sonha, o que é que o Raí pensa, é o Raí. E quanto o Raí trabalha pra conquistar isso. Só você sabe. Então, assim, deixe que a pessoa fale o que ela quiser. Ele chama de preguiçoso do que quiser. Só não deixe ela dizer que você não pode. Só isso. Nem que você não pode, nem que você não se esforce pra realizar esse sonho. O resto, tô nem aí porque a pessoa vai falar. Tiago, tem alguma coisa aqui que eu não falei que você queria acrescentar? Você tem um certo público, né? O pessoal pode conhecer um pouco mais do íntimo do Tiago. Tem alguma coisa que você queria aí falar como consideração final? Só uma coisa que eu sempre falo. Eu assisti a um cara, o Eduardo Marinho. Ele é... A história de vida dele é muito, muito engraçada, assim. Muito, muito massa de ser acompanhado. E ele fala uma coisa que eu levo pra minha vida. Bicho, não é possível que a gente nasça com 2 orelhas, 2 olhos, 2 narinas e só uma boca. Isso tem que ter algum sentido. Então, assim, por onde você passar, tente aprender alguma coisa. Absorver alguma coisa. Porque não é por acaso. Nada é por acaso na vida. E a formação do nosso corpo também não é por acaso. Então, fale menos e tente aprender mais. É isso que eu faço por todo lugar que eu passo. Tem gente que não gosta de ser corrigido. Eu também não gosto de ser corrigido. De ser chamado a atenção. Mas eu gosto quando o cara mais experiente chega em mim, ou até menos experiente, mas que de repente percebeu alguma coisa que eu fiz de errado, ou que eu posso melhorar. Vem cá, eu acho que tu pode melhorar. Beleza. Pra mim é muito bom ser corrigido. E eu sou assim, como eu disse no começo, ninguém vai ouvir falar que o Thiago puxou o tapete de alguém, que o Thiago derrubou alguém, desmereceu alguém. Isso não vai acontecer. Mesmo que eu odeie você, são raríssimos, cara. Eu não odeio ninguém, mas que eu não gosto de você, que eu não vá com a sua cara, eu não vou lhe prejudicar. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, que eu não vou. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, que eu não vou. Então, eu sou esse cara. Eu já levei muita tromba, como a gente fala, com amizade, com relacionamento como um todo, por ser besta, entre aspas. Mas é o meu jeito. É o meu jeito. E eu não vou mudar isso por causa de ninguém. Porque se o outro faz uma maldade comigo, o erro não é meu, o erro é dele. Ele vai pagar por isso em algum momento. Então, eu sou esse cara. Muitas vezes a galera fala que falta a malícia. E vai continuar faltando. Porque não é da minha índole, não é do meu caráter. No geral, é isso, bicho. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu gosto de dormir cedo, acordar cedo. Acordar cedo. E tomar minha cervejinha de vez em quando. Inclusive, a gente vai comemorar essa entrevista ali. Vai Comer. beber um copo comigo ali. Viu? Comer minhas coisinhas e tá tudo certo. Eu sou um cara muito tranquilo no geral mesmo, assim. Eu sou pavio curto, mas sou muito tranquilo. E eu espero nunca ter que perder essa minha essência, porque só a gente não falou aí, deixa eu só me alongar um pouquinho pra falar. Eu disse aquilo no começo, que a gente que vem de baixo precisa se esforçar mesmo. Porque por mais que eu tenha falado isso, que meu pai é um cara que tem um ensino superior concluído, que não é uma coisa tão comum. Na idade da gente, vendo os nossos pais, né? Não é tão comum os nossos pais serem formados em alguma coisa. Mas não é que meu pai tenha nascido em berço de ouro, não. Meu pai nasceu em Pernambuco, veio pra cá muito cedo, enfrentou muita coisa. E meu pai da família, assim, é a exceção. E meu pai... Não que meus tios não tenham se esforçado ou coisa do tipo, mas meu pai foi o primeiro a ter um despertar e dizer assim, não, preciso estudar pra mudar isso aqui. E meu pai chegou a passar fome. Meu pai, ele sempre conta, eu não aguentava mais ouvir isso na casa do meu pai. Meu Deus do céu, não aguento mais ouvir. Mas é verdade. Ele ia pra escola com uma bolsinha de bolacha, pô. Aquela bolsinha de bolacha que vem a bolacha dentro, ele furava ali, botava os cadernos, botava as coisas e ia pra escola. Meu pai, durante muito tempo, foi o representante da casa, assim, por ser o mais velho, ele ia em reunião dos pais dos meus tios, enfim. E ele sempre fez questão de nunca distanciar a gente dessa realidade. De a gente se deslumbrar, digamos assim. Mesmo quando ele começou a trabalhar como jornalista, começou a ganhar um pouquinho mais para aquela realidade que ele tinha, ele sempre fez questão de mostrar pra gente qual era a origem. Até hoje. Meu pai hoje, graças a Deus, vive bem, mas ele nunca perdeu essa humildade de reconhecer de onde ele veio. E assim também foi comigo. Quando meus pais se separaram, a gente voltou a morar em Bebedouro, que hoje tá praticamente desocupado, né? Tem alguns amigos que ainda moram lá. Mas assim, foi uma realidade muito difícil, porque
acredito que a sua também, você vê muito amigo se perdendo pra droga, entrando no mundo do crime e não voltando. E como eu disse, pra minha realidade, eu tinha uma condição um pouquinho melhor. Eu nunca passei fome, nunca, sempre estudei em escola particular, que é um privilégio. Mas nunca foi nada de ficar sobrando, sabe? De luxar, de nada. Não tô me vitimizando, é só pra dizer que assim, a gente precisa reconhecer de onde a gente vem. E ajudar quem precisa de ajuda e quem quer ser ajudado também. E eu sou um cara que eu sou muito ligado às minhas raízes. De onde eu vim, como eu fui criado. Eu também não sou de luxo, também não sou rico, mas se um dia eu ficar, se Deus quiser, também não vou esquecer de onde eu vim, quem me ajudou, quem tava comigo. E acho que é muito importante a gente ter essa essência, assim. Tem um cara que eu admiro muito na música, que ele claramente é um cara com essa vertente, que é o Xande de Pilares. É um cara que ele sempre faz questão, e o próprio Zeca Pagodinho, são caras que sempre fazem questão de estar onde foram criados, onde nasceram. E pra mim isso uma questão de princípio mesmo, de honra. Então eu sou um cara muito simples, muito tranquilo de conviver. E é isso, bicho. Esse é o Thiago Luiz, e só pra finalizar, eu tava com isso na cabeça desde cedo. E pra quem não sabe, recentemente eu passei por uma demissão. Não é um momento fácil, mas não tô aqui me vitimizando também. Mas eu parei pra pensar e disse, bicho, sempre que acontece alguma coisa na vida da gente, é por algum motivo. Talvez se eu ainda tivesse na TV daqui a 2, 3 semanas, eu não conseguisse realizar tudo que eu tenho pra realizar. Por exemplo, vai ter o jogo do CRB e Santos, lá em Santos, dia 1º de maio. Eu consegui viajar, vou conseguir viajar, cobrir o jogo na Vila. E no sábado de quebra ainda tem um jogo do Corinthians na Arena. Eu vou conhecer a Neoquímica Arena agora, né? Então, assim, se eu tivesse trabalhando, não ia ter essa oportunidade, não teria tempo pra isso. Ia fazer do estúdio da rádio, de Tubão e tudo mais. Mas tudo tem um motivo. E tô aproveitando também esse tempo pra dar uma relaxada, dar uma descansada. E eu só consigo fazer isso porque eu tenho o privilégio, a palavra certa é privilégio, de trabalhar com aquilo que eu escolhi pra fazer. Quanta gente que você conhece, que trabalha com uma coisa que é infeliz? Não, eu trabalho com isso porque foi o que sobrou pra eu trabalhar, porque apareceu. Eu tenho o privilégio, você tem o privilégio de trabalhar com uma coisa que a gente escolheu pra viver. Então, assim, quem tem essa oportunidade, agradeça a Deus todos os dias, porque é de fato, um privilégio. Iago, você é um cara incrível. Que é Queria isso. demais agradecer. Você sabe o quanto eu lhe admiro, né? O quanto a gente conversa. Eu acredito que esse apego e esse carinho que eu tenho por você, o meu pai pegou também. Ele fala de você sem você nunca ter trocado uma ideia, tá ligado? Mas de tão bem quanto eu falo de você. Muito obrigado. Você Que é abrilhantou isso. demais hoje aqui. E agradecer imensamente, cara. Obrigado, de verdade. A recíproca é verdadeira, você sabe que pro que você precisar, você pode contar comigo, sabe que eu tô disposto. Pelos meus, eu vou até o final. Defendo com unhas e dentes e, mais uma vez, às vezes sou chamado de besta, mas é o meu jeito. Eu sou assim, meio paizão mesmo, mas obrigado. Eu, mais uma vez, quero dizer que eu tô muito, muito feliz de ver essa estrutura, porque pra mim já, e você também precisa pensar assim, já é uma grande conquista. Você pode até falar, ainda tô finalizando, mas já é uma grande conquista. Se a gente for voltar um ano atrás, há meses atrás, e como a gente falava que dos projetos futuros, hoje é a sua realidade, entendeu? Hoje é a sua realidade. E estar aqui pra mim é uma grande honra pelo esforço que eu sei que você faz. Galera, quem chegou até aqui, né? Thiago Luiz, se inscreve aí, né? O conteúdo é de graça. Eu tô sempre chamando aqui um cantor, um influencer digital, um repórter, como Um for o bestalhado caso. que nem eu. Siga aí o Raizeiro Podcast, beleza? Muito obrigado, tamo junto. Até uma próxima. Valeu!